acontecendo. Falei para vocês da minha teoria de que quando a gente passa a perceber a prosperidade, ela fica mais evidente, ela acontece com mais frequência. Eu experimentei uma vez essa semana isso, num restaurante que eu fui. Entrei, tinha um café e num restaurante, 2 vezes. Quando eu fui embora, tinha mais gente do que quando eu cheguei. Vocês notaram alguma coisa assim essa semana ou não? Ninguém? Ninguém fale aí para nós. Eu notei. Eu ontem, sábado, eu cheguei no restaurante e não tinha ninguém. Aí eu entrei, botei o pé lá, falei assim, eu abençoo esse lugar em nome de Jesus. Mas eu falei para alto, porque estava vazio e a gente vai lá sempre. Mas você não tem noção, Gu. Mas não passou 5 minutos, o lugar encheu. Aí a gente tinha levado o nosso funcionário para trabalhar com a gente. Aí ele falou assim, Ná, eu acho melhor eles não cobrar da gente, não, que depois que a gente entrou aqui, o lugar encheu de gente. É isso. E a gente falou semana passada que quando a gente se move como um peito materno, quando a necessidade se mostra, a provisão já está junto, né? Para você entrar num restaurante e 5 minutos depois já ter gente, significa que na hora que você saiu da sua casa em direção ao restaurante, aquelas pessoas também saíram. Enquanto você se move, a prosperidade já estava se movendo junto. Não precisou você chegar lá para as pessoas saírem da casa delas, de tão rápido que foi. Ou seja, a prosperidade já vem acompanhando a gente, é só a gente ter mais consciência disso. Mais algum testemunho aí, não? Testemunho? Eu peguei o bonde andando, mas foi isso que aconteceu. Não, começamos agora. Boa noite. Começamos agora que eu me atrasei. Então, tá bom. Mais alguém quer contar um testemunho aí? Alguém falou alguma coisa essa semana? Acho que foi a Ive, no grupo lá? Ou foi a Bruna? Enfim. Então vamos seguir aqui, gente. Queria falar com vocês mais 2 assuntos, e aí a gente vai fazer um resuminho, praticamente, que é as chaves da prosperidade que eu tinha prometido a vocês já desde o começo da nossa matéria, porque eu não sabia quanto tempo ia durar, né? Então logo no começo, eu já prometi para vocês que a gente ia fazer esse resuminho aí. Então, eu queria que vocês abrissem em Romanos capítulo 13, por favor. Eu estou trabalhando, tá, Gu? Eu não vou poder ler, tá bom? Eu vou estar só ouvindo, tá? Tá bom. Romanos capítulo 13. Vamos ler o verso 8. Cadê o pau no gato? Vocês estão abrindo aí? Vocês estão tudo com a câmera fechada? Eu não sei se vocês estão aí. Vocês estão acompanhando? Pode ler? Alguém pode ler? Posso já eu ler? Tentando, mas já abri, Gu. Só não vou abrir porque eu estou Romanos quanto, Gu? Romanos 13, 8. Já abri. Quem pode ler, então, para nós? Quem abriu pode ler. Vou ler. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Obrigado. Então, gente, não estaria completo o nosso estudo sobre finanças se a gente não falasse sobre dívidas, né? Deus se agrada que a gente fique devendo na praça e não pague, o Serasa ligando. Será que Deus pensa alguma coisa sobre isso? Ou será que é problema nosso, a nossa gestão, né, de dinheiro e tal? Então, esse texto ele é muito claro em dizer que a instrução de Paulo aos romanos é: não devam nada para ninguém, exceto o amor.
Vamos lá. Peraí, eu tentei trocar de câmera, mas não resolveu. Realmente não está funcionando. Voltou? Não estou me vendo. Não, Não voltou? Som, teste. agora você apareceu. Voltou a aparecer? Oi, Ive, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô te vendo. Que bom, eu não estou me vendo, mas tudo bem. Beleza. Então, a Bíblia é bem clara aqui, Paulo falando aos Romanos, é que a gente não deve ficar devendo nada para ninguém. Então, a gente precisa ser diligente na hora de fazer as nossas contas, né? Não gastar mais que deve, tarará, tarará, tarará. Agora, financiamento é pecado ou não é pecado? Pergunto a vocês, podem responder. A gente não deve ficar devendo nada a ninguém, mas e financiar um imóvel, um carro, é pecado? Você vai pagar? Pode financiar, então? Mas se for pecado, eu sou pecadora por 30 anos. É dinheiro emprestado. Não tá Vamos falando lá. que você não pode pegar dinheiro emprestado. Exatamente. O que é um financiamento? Você toma dinheiro emprestado e você combina com a pessoa, né? Ou com o banco, no caso. Dia 10 de cada mês eu vou pagar. Você só se torna um devedor quando passa o dia 10 e você não paga. Porque você firmou um contrato com a pessoa enquanto você está em dia com o seu contrato, isso não é um problema, certo? Então, não é pecado a gente fazer financiamento, tá? Mas, na nossa tentativa de ser prudente aí, tem até uma regra no direito, né, Ive? Que você não pode tomar mais que 30%, é isso? Eles não fazem financiamento se comprometer mais de 30% da sua renda. É isso mesmo. Pronto, então até a gente, para ser diligente, você só pode comprometer 30% do valor do seu rendimento. Com financiamentos. Beleza, agora, se então não é pecado tomar financiamento, se você pagar, então vamos ler lá Deuteronômio e vamos ver por que ele fala um negócio diferente, então, aqui. Deuteronômio, capítulo 28. Quem achou, lê para mim, por favor, verso 12, só o verso 12, por enquanto. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhe dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Então, beleza. O que ele está falando aqui? Que a gente vai emprestar, mas não vai tomar emprestado, né? Quando eu pego o meu dinheiro e compro um produto financeiro, vou lá e compro um CDB, eu boto na poupança, eu invisto, eu aplico o meu dinheiro, o que eu estou fazendo, na verdade, é emprestar o meu dinheiro para o banco, né? Ele vai usar para emprestar para outra pessoa ou para fazer operações financeiras lá. Então, quando eu estou investindo o meu dinheiro, na verdade, eu estou emprestando ele para o banco. Então, o que o verso 12 está dizendo é: você vai emprestar, mas não vai tomar emprestado. Mas, quando eu faço um empréstimo, um financiamento, que um financiamento nada mais é do que um empréstimo, né? É um empréstimo, um adiantamento de dinheiro para comprar atrelado a um bem, a uma casa, a um carro e tal, e depois eu combino de pagar. Então, é um empréstimo. Então, como assim que eu posso, então... não é pecado eu tomar esse empréstimo, mas aqui existe uma promessa que a gente não tomaria emprestado, né? Que a gente emprestaria, mas não tomaria emprestado. Alguém soluciona esse problema? Pode, não pode? Na antiga aliança não podia, agora na nova pode. Não é pecado, mas também não é o melhor de Deus. O que vocês acham? Vamos ver se o verso 13 joga uma luz aqui.
O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aí tem uma condição aqui, ó. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os cumprir, para os guardar e cumprir. Então veja, eu fiz uma lista aqui para nós de 15 chaves da prosperidade bíblica. Então eu falo assim para você, ó, não é pecado você tomar emprestado, não é pecado você se financiar, né, você tomar um empréstimo e ir pagando, desde que você quite as parcelas na data combinada, isso não é pecado. Mas não é o melhor de Deus que você tome emprestado. O melhor de Deus é que você empreste, você compre produtos financeiros e tal. Aí você fala, Gustavo, mas beleza, mas eu não estou vivendo o melhor de Deus. Por que eu não estou vivendo o melhor de Deus? Aí eu falo, ó, se você estiver cumprindo tudo aqui que as chaves que Deus deu, então, querer e obedecer, semear, dar com alegria, dar voluntariamente, ser generoso, ser fiel, trabalhar diligentemente, honrar pai e mãe, ser humilde, ser paciente, liberar perdão, confiar no Senhor, ser honesto, falar corretamente e não resistir ao seu chefe. Então, veja, provavelmente, se você está tomando dinheiro emprestado, deve ter alguma chave aqui que você não está cumprindo na totalidade. Porque o melhor de Deus é que a gente empreste a outros, mas não tome emprestado, embora não seja pecado. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? Não tem problema algum se você tem financiamento, eu também tenho um financiamento, tá? Não estou te condenando, isso não é um problema, você não é um pecador, mas o que a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai se apropriar dessas chaves e a gente vai passar a comprar produtos financeiros, a gente vai emprestar a outros, a gente vai se tornar investidor, a gente vai se tornar semeador no reino, e daqui a um futuro próximo a gente não vai precisar fazer empréstimo mais para pagar as nossas dívidas, mas a gente vai conseguir pagar à vista, porque a gente vai ser diligente em seguir as chaves da prosperidade bíblica aqui que eu vou dar para vocês no final. Beleza? Faz sentido? Tá bom? Então não é um problema, não é um pecado, mas também não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é que a gente possa usar os nossos recursos para sobejar para outros, que a gente empreste aos bancos, ou seja, invista o nosso dinheiro e que a gente compre as coisas à vista. Beleza? Beleza, que bom que vocês estão participando hoje. Amém. Vamos entender um texto aqui de Malaquias, por favor, muito famoso, Malaquias capítulo 3. Ah, tem uma coisinha aqui também. Pode ficar em Malaquias 3, eu vou só citar aqui. A gente leu Deuteronômio 28, os versos 12 e 13, né? O verso 11 diz assim: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Então veja como o Senhor nos prospera no fruto do nosso trabalho. Aqui, a quem foi feita a promessa, a todo o povo de Israel, eles viviam naquele momento ali da colheita, né, dos animais. Então, o Senhor prospera a gente dentro do trabalho que a gente exerce. Ele não prospera a gente se não tiver semente. Se você não tiver algo em que você é diligente, ou seja, se você não trabalha, ele não pode te multiplicar. Se você não planta, ele não pode fazer você superabundar. Então, o verso 11 também deixa claro que naquilo que eu produzo, naquilo que é o meu trabalho, que no caso deles os animais e o fruto do solo deles, ali Deus prospera. Então, no seu trabalho, você vai ser uma excelente vendedora ali de pneus, uma excelente cerimonialista, você vai ser uma excelente advogada, uma excelente dona de casa, uma excelente gestora de serviços de saúde ali, no caso da Issa. Então, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, nisso o Senhor vai te prosperar. E isso vai ser por meio do qual o Senhor vai te abençoar. Beleza, agora sim podemos ir para Malaquias capítulo 3, um texto muito usado para falar de dízimos e ofertas, amém? Quem pode ler para mim, por favor?
verso 8. Malaquias 3, 8. Vou ler, Gu. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Obrigado. Pergunto a vocês, eu e você, quando não pagamos o dízimo e a oferta, nós roubamos a Deus? Roubamos. Sim. Eu acho que sim, porque a gente está deixando de fazer a gente está desobedecendo, né? A gente está tirando apesar que tudo é dele, né? Todas as coisas são dele, né? Mas ele falou para a gente devolver só 10% daquilo que ele dá. E a gente ainda fica com 90 e ainda quer roubar ele. E... Exatamente. A gente é cruel. O que você falou, Cê? Que a gente rouba sim, porque ele está falando aqui, né? Então, beleza. Para quem ele está escrevendo Malaquias, gente? A nós. Não, senhora. Quem escreve para nós é Paulo, Tiago, Pedro e João. Os judeus. Ele está escrevendo aos judeus, tá? Vamos continuar aqui. Verso 9. Quem leu, você pode ler. Verso 9. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Vamos lá, Deus. Vamos lá, queridos. Existe maldição sobre nós por não pagar o dízimo hoje? Não. Existia uma maldição sobre nós por não cumprir a lei. Lá, lembra que a gente leu no começo, a gente estava falando da bênção lá do povo de Israel. A gente leu Deuteronômio, né? Se você fizer isso, eu vou te abençoar. Se você fizer aquilo, eu vou te amaldiçoar. Mas Gálatas, no capítulo 3, se não me engano, diz que a maldição da lei foi cumprida na cruz. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Eu e você não precisamos mais pagar o dízimo, mas a gente paga porque existe um princípio, mas não é uma obrigação. A oferta, então, nem se fala. A oferta é algo voluntário. A oferta do Antigo Testamento era parte das leis cerimoniais, né? Você trazia lá suas ofertas como pagamento, como agradecimento ou como pagamento pelos seus pecados, né? Para fazer lá toda a cerimônia. E aí a gente viu que em Cristo, Hebreus é muito claro sobre isso, essas leis cerimoniais se findam. Quando a Bíblia fala que Jesus veio cumprir a lei, não significa apenas que ele veio fazer conforme estava escrito na lei. A lei foi cumprida em Jesus. Jesus era o cumprimento da promessa. Nesse sentido que ele veio cumprir a lei. Porque quando Jesus vem e morre, eu não preciso mais continuar matando lá os novilhos, né, as pombinhas e todos os animais que morriam, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, essa maldição que existia aqui sobre o povo de Israel, quando eles não davam o dízimo, não está mais sobre nós. Deus nos livra dessa maldição. Maldição chamada maldição da lei. E é justamente por isso que a gente continua dando dízimo. Porque o dízimo não é da lei. O dízimo é um princípio que Abraão estabeleceu com Melquisedeque posterior à lei, perdão, antes da lei. Lembra que a gente leu lá em Gênesis capítulo 22, eu acho? Vamos lá, verso 10, vamos continuar mais um pouquinho. Pode continuar aí, Cê. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Pode seguir até o 12, por favor. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica.
eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Beleza. Pergunto a vocês. Eu e você hoje somos livres do devorador porque a gente paga o dízimo ou porque a maldição que estava sobre nós foi cumprida em Cristo? Porque a maldição foi cumprida em Cristo. Eu e você não temos mais obrigação alguma de dar dízimo e oferta. Isso não faz mais parte da lei. Mas a gente dá por um princípio. A gente dá porque a gente quer corresponder. E a gente entende que quando a gente recebe bens espirituais, a gente honra com bens materiais. Então a gente tem sim que dar o dízimo, mas isso não está mais atrelado a uma maldição. Sabe o que vai acontecer se você não der o dízimo? Nada. Mas você quer que aconteça nada na sua vida? Porque o lado positivo também é verdadeiro, né? Se você não honrar ao Senhor, também você impede Ele de te de te abençoar mais, porque afinal de contas Ele dá semente ao que semeia. Vamos entender uma coisa. A bênção de Deus já está sobre nós, independente do que a gente faça. O devorador já está repreendido por causa da cruz de Cristo. Você não tem mais obrigação de trazer ofertas e dízimos. A gente faz isso como um princípio porque entendeu. Mas se a gente faz, a gente permite ao Senhor nos abençoar ainda mais. Porque, afinal de contas, o texto que a gente usa hoje para ministrar os dízimos e as ofertas não é mais Malaquias 3, é 2 Coríntios 9. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. E se a gente der mais, ele nos sobeja mais. O texto que a gente estudou aqui várias vezes foi o texto que a gente mais leu, 2 Coríntios capítulo 9. Então, quando a gente estava estudando o começo da matéria de Jó, que eu falei para vocês sobre a questão das alianças, e eu falei para vocês que uma aliança está dentro da outra, e que não é que uma aliança ela é revogada, mas ela é... Como é que é a palavra, Eve, que a gente usou, que não podia ser revogada? Uma aliança está dentro da outra, né? E existem emendas, como emendas constitucionais na aliança antiga. Então, algumas coisas, Jesus vem e cumpre, não precisa mais. As leis, lembra que eu dividi a lei em 3 partes? A lei cerimonial não tem mais. A lei moral se mantém. E a lei civil, aí já não lembro mais dessas 3 partes. A lei moral se mantém, a lei cerimonial não tem mais, e a lei civil se cumpre em Cristo. É isso. As leis morais permanecem, as cerimoniais... Perdão. As leis morais permanecem, né? O que eu faço de certo ou errado. As leis cerimoniais, fazer todo aquele negócio no templo e tal, foram encerradas em Cristo. E as leis civis, o exemplo, a lei do divórcio, foi anulada em Cristo. Por quê? Porque a galera vem falar, mas Jesus, Moisés falava tal coisa. Aí Jesus fala, não, beleza, mas aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí ele fala, não, Moisés falou, pode descasar, pode dar carta de divórcio, mas ele fez isso pela dureza no coração de vocês. Então Cristo vem para levantar o padrão, né? Então se aquele que pulava a cerca lá era o que adulterava, agora só de pensar, já digo para vocês que vocês estão adulterando. Então Jesus, ele eleva o nível, né, das leis civis. Então algumas partes da lei se mantêm, outras são cumpridas em Cristo e outras são anuladas. Então no caso do dízimo, não é nenhuma delas, porque o dízimo é anterior à lei. No caso das ofertas, são cumpridas. Eu não preciso mais, é encerrado em Cristo. Cristo é o cordeiro, acabou, eu não preciso mais trazer oferta para o sacrifício. Oferta agora para nós é algo voluntário que eu faço, porque eu entendo que generosidade é importante para nós, eu entendo o princípio, e aí o texto que a gente usa agora é 2 Coríntios 9. Então, voltando, eu perdi um pouco o fio da meada. Quando eu conversei com vocês lá no começo de Jó, e eu expliquei alianças, e eu contextualizei falando dos livros históricos, né,
do Pentateuco, do livro dos profetas, os livros da sabedoria, e eu disse que a gente sempre tem que olhar para quem ele está falando. E quando a gente olha para quem ele está falando, eu preciso ver se Cristo ou os discípulos lá da Nova Aliança falaram algo sobre aquilo. Então, tem alguma coisa comentando esse texto aqui, gente? Falando alguma coisa sobre maldição? Gálatas 3 fala que a maldição acabou em Cristo, que Cristo foi a resolução da maldição para nós. Então, esse é um texto que foi revogado, tá? É bom que a gente não tem rabo preso com ninguém aqui, eu não tenho compromisso com pastor nenhum. Então, o dia que seu pastor pegar Malaquias 3 para pregar os dízimos e as ofertas, eu te falo que você tem que olhar com cautela aí, porque você não está mais na maldição da lei. Você não está mais roubando a Deus quando você não dá os seus dízimos e as suas ofertas. Mas também, se você não der, nada vai acontecer na sua vida. Porque ele só pode acrescentar sementes àquele que usa o dinheiro que chegou até a sua mão como semente, aquele que semeia. Faz sentido ou não? Faz sentido, mas assim, nem todo mundo é realmente convertido, né? Nem todo mundo está disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar e continuar com um coração obediente. Eu vejo que se muitos dos pastores chegar no púlpito e pregar, se você não der o seu dízimo, nada vai acontecer, a gente sabe que nada aconteceu, porque senão todo mundo um dia iria ser condenado, porque alguma vez você esqueceu, ou fez diferente, ou não fez da maneira correta a entrega dos seus dízimos, né? Imagina o pastor lá no púlpito falando, você não precisa dar, você só precisa entender que você está devolvendo para o Senhor aquilo que ele está te abençoando, né? Porque ele está semeando na nossa vida e a gente está dando e recebendo de volta da maneira que o Senhor quer. Mas eu vejo que se fosse assim muito explícito, muito das pequenas igrejas, porque hoje em dia já tem uma rivalidade com relação a isso, se é dízimo, se é oferta, se eu tenho que dar em dinheiro, se eu posso dar em tempo, se eu posso dar em oração, se eu posso dar o dízimo, sei lá, metade para fulano de tal e metade para ciclano e não levar para o templo. Imagina como que ia ficar isso aí. A gente precisa agir com responsabilidade, né? O dízimo continua sendo os recursos que vão para a casa do tesouro, né? Aquilo que custeia a porta da igreja estar aberta, diferente das ofertas. As ofertas são para a gente investir no reino, como eu falei para vocês, né? Se eu quiser investir diretamente na vida de alguém, isso já é uma oferta. Então, a gente precisa ser diligente. Mas eu concordo com você que, dependendo da forma que você aborda isso, o dízimo ia cair. Ia cair no sentido de as pessoas iam parar de dar. E é por isso que tem muito pastor que sabe disso e não prega isso. Porque ele não quer os dízimos da igreja dele caindo. Né? Não vou citar nomes aqui, mas tem um cara muito influente no mundo gospel que fala muito, e ele fala, eu conversei com um pastor de uma dada igreja, tal, uma bem grande, e ele falou para mim, eu entendo o que você entende, eu concordo com você está certo, mas se eu pregar isso, ninguém mais dá dízimo na minha igreja. Então, esse é o entendimento, né? Esse é o entendimento correto. Se você olhar lá na Jesuscope, não tem um grande ensino e nenhum convencimento e nem nada no momento dos dízimos, né? Eu nunca vi a Jesuscope abrir Malaquias 3 no momento dos dízimos e as ofertas. Sequer eles leem a Bíblia no momento dos dízimos e das ofertas, né? Na maioria das vezes. Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Fala, Nádia. Na minha igreja também não tem essa prática de que, tipo, você é obrigado, porque a gente vem de uma cultura, pelo menos quem está mais tempo na igreja, você já deve ter passado por isso, de achar que o nosso Senhor é um Senhor punitivo, né? Um Senhor bravo, aquele pai que dá correção, né? Pelo menos eu participei de algumas igrejas nesse sentido. E quando eu realmente descobri que
não é, ele é pai mesmo, como se fosse meu pai. Pai não é padrasto. Exatamente, que me ama, que me trata com carinho. Lógico, preciso de correção, precisa dar correção para que eu venha andar na linha da maneira que ele quer que eu ande. Ele é pai mesmo, né? Então, a igreja vem muito com essa imposição de que, não, você é obrigado a dar. E isso é logo depois, quando a igreja primitiva deixa de ter aquele primeiro amor, já começa essa imposição de que você precisa entregar os seus bens e o que é de valor. Isso vem lá das primeiras igrejas. Roma forçou a isso, né, com o cristianismo, e isso essa cultura vem vindo, né, até hoje, até os dias de hoje. Deixa eu comentar rapidinho antes da Nádia falar. O Douglas deu um exemplo. Assim. Fala. Pode falar, desculpa. O Douglas deu um exemplo assim, se você imagina a seguinte situação: chega uma pessoa na sua casa, toca a campainha e fala assim: viu, eu sou dono do açougue, eu tô passando para dizer que a sua conta foi paga lá, viu? Aí, se você nem sabia que você tinha uma conta lá, né, você fala: legal, meu, beleza, né, obrigado. Até vou passar lá de vez em quando, inclusive vou passar a comprar lá no seu açougue e tal, né? E aí, vou lá uma vez por semana, né? É tipo a gente indo para a igreja quando a gente não entende do que a gente foi salvo, né? A partir do momento que a gente entende que nada é nosso, né? Que toda a nossa vida é graça de Deus, o quão pecador, o quão perdido a gente era antes de se encontrar com Cristo, aí você para de achar que você está fazendo muito de ir para a igreja, você para de achar que 10% é muito, porque afinal de contas você ia para o inferno com mal e tudo e todo o que você construiu aqui. A partir desse entendimento, aí passa a parar de fazer sentido ter obrigação de dar 10%. Porque aí você acha que 10% nem é muito. Porque aí você percebe que nada é seu mais, né? O que é muito amado, aquilo que é muito perdoado, muito ama, né? Quando você se depara nesse entendimento, você nem pensa mais em porcentagem, né? É tudo dele, cara. Mandou dar, você dá, né? É desse jeito. Agora, é um entendimento que, vindo assim, só falar de dinheiro, num curso de prosperidade bíblica, às vezes ele choca, né? E você fala, se você pregar isso solto aqui na igreja, o cara não consegue entender isso. Ele vai simplesmente então tô livre. Então eu vou, né? Eu vou parar de dar o dinheiro e beleza. E Deus não vai fazer nada contra mim. Né? Agora, acompanhado de todo esse raciocínio que a gente tem trazido sobre quem nós somos, o que merecíamos, aí ele começa a fazer mais sentido, né? Tem mais base. Fala, Nádia. Assim, o dízimo, acho que ele não é... A gente não pode falar o dízimo só na questão financeira, né? Eu vejo que o dízimo é você dizimar o seu tempo, né? Isso é uma forma de... Ô, Nádia, você mutou aí. Desculpa. Pronto. Mutou de novo. Tá mudo ainda. Difícil, né? Agora sim. Agora sim. E a questão de você se dispor, né, a orar por alguém, a abençoar uma pessoa com dinheiro, com tempo, com um alimento, com tudo isso é uma forma de dizimar, tudo isso é uma forma que agrada a Deus, né? Mas eu entendo assim que o dízimo, se a palavra de Deus ela é clara que nós temos que devolver aquilo, o mínimo. Ele nos dá 100%. A gente tem. Você explicou aí que na igreja hoje que você, na palavra, né, que isso era válido para o Antigo Testamento, né? Mas são poucas as igrejas que levam isso
do Antigo Testamento, Gu, que hoje as igrejas elas levam e trazem isso para a realidade hoje, não só do Antigo. Isso é novo, né? As igrejas pregam isso e eu não acho errado. Por quê? Porque como manter uma instituição? Ali tem tantas pessoas, tem vidas envolvidas ali naquele ministério, pastores, né? Pessoas que trabalham, é água, luz, aluguel, é tanta coisa que é o que você falou. 10% acaba sendo pouco daquilo que a gente devolve, porque a gente faz com muito amor hoje. Quando a gente entende o que é, que tudo isso, no que isso é transformado, no que isso, né, é o retorno que isso vai dar para outras vidas, 10% é pouco. Eu falo que eu queria dar 10 mil de dízimo por mês. Eu queria, mas eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu falo para o Senhor, Senhor, é do coração, porque o Senhor pode confiar suas riquezas para mim, porque eu vou dar mais daquilo que, sabe, eu tenho alegria em dar. E se eu, que sou uma pobre pecadora, tenho alegria em dar, quanto mais o Senhor, né? Ele tem alegria em nos ver prósperos, em nos ver bem, mas como que a gente vai colher se a gente não semear? Porque não fecha, né? Se você não semeia, como você vai colher? Então, você estaciona, você fica, né? O que você falou aí, se você, tudo bem, você pode até não dar, você não é obrigado, mas aquele que não planta não colhe, o trabalhador que não semeia não colhe, né? Então, a gente tem, e assim, e eu vou dizer para vocês, eu aprendi a dizimar com um puxão de orelha da minha irmã Celeste, porque eu dizimava quando sobrava, eu não dizimava quando, né, eu fiquei durante 15 anos sozinha, sustentando a minha casa, 15 mais, né? Eu casei agora, tem pouco tempo, mas eu digo assim, e eu achava que ia faltar, que eu não ia dar conta de pagar minhas contas, até que um dia minha irmã chegou na minha casa, levou eu para o meu quarto e falou assim, vem cá que eu quero conversar com você, Ná. E aí ela falou assim, como assim? Ná, tem alguma coisa errada. Por que você está tão apertada? Por que está te faltando dinheiro? Você está errando alguma coisa? Você tem dizimado? Sim, eu dizimo. Mas eu dizimo, mas não tudo, né? Porque às vezes falta. Ela falou assim, não, está errado. Você pode mudar. Deus não não nos criou para a gente não ser próspero. Ele não nos criou vivendo né, as dificuldades que você tem passado. E aí, gente, aquele dia, né, eu falei, tá bom. Ela orou comigo, eu entendi, e foi muito louco, né, porque eu tinha um cheque de R$120 na carteira, era o que eu tinha para passar o resto do mês. E o meu trabalho era um trabalho instável, porque você trabalha com eventos, um dia tem festa, outro dia não tem, e eu me ficava nos 30, cozinhava para fora, e sei, gente, que peguei o cheque que eu tinha lá e dei o cheque de R$120. Dei, falei, tá, senhor, agora eu não vou pagar, o senhor, né, que é do senhor. Quando foi outro dia, gente, por Deus, por essa que está aqui, 7 horas da manhã, uma mulher, e quando eu indicava, algumas vezes eu indicava para ela, e ela me dava uma comissão. Naquele dia, ela me passou uma mensagem da manhã, gente. Isso aí eu nunca mais deixei de dizimar, né? Porque assim, entendi realmente, né? E Deus, ele é muito rápido, né? Muito... Nossa, ele é incrível. Aí eu peguei o meu... Aí eu li a mensagem, assim, que uma mãe fechou, ela me pagou, eu quero te depositar R$240 na sua conta, uma transferência para você. Ela caiu. Acho que ela foi se mutar e caiu. Ou não, tá voltando. Tá voltando. Oi, Gu. Oi, voltou. Então, só sei que eu dei 120, quando foi às 7 horas da manhã, o Senhor já tinha me dado de volta, sabe, os 240, porque ele sabia que eu precisava, ele sabia que eu precisava.
né? Mas eu tive um ato de fé. E a partir daí, olha, a minha vida é assim, não sobra, mas também não falta. Então, eu tô na média. Então, a gente tem prazer, sabe? A gente tem prazer em dar, porque a gente sabe para que está sendo isso, está sendo, né, feito. Agora, o que o pastor vai fazer, eu deixo de fazer, não é da minha conta. Não é da minha conta. A conta não é minha, a conta é dele, né? Quem vai responder é ele. Mas a minha parte eu vou fazer. E quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou estar. Porque senão que eu vou estar próspera, né? Amém. O meu pastor bota na Perfeitamente. responsabilidade de todo mundo. Ele passa uma vez por ano todas as contas da igreja, foi gasto no quê, o quê, tem tanto guardado, tem tanto para não sei o quê, porque aí a gente está todo mundo no bolo. Se ele fizer errado, a gente também responde. É, tá certo, é isso mesmo. A É igreja isso séria aí. trabalha dessa forma, né? É isso aí. Então, gente, para que a gente está chegando dando uma aprofundada, né, nessa questão da prosperidade e tal. Então, se você queria uma desculpa, se você queria uma liberação, você está liberado, tá? Você não precisa mais dar dízimo, não. Agora, se eu conseguir comunicar no contexto todo que a gente está conversando, eu acho que você vai entender e falar assim, cara, 10% é nada para quem ia para o inferno, 10% é nada, eu vou dar muito mais, porque Deus dá semente ao que semeia. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Esse tipo de ensino, como a Ive falou, ele é perigoso, porque se você tira fora de contexto, se você escuta um pedaço, né, vira pretexto. Por que os pastores não falam assim, meu, você está liberado, não pode dar dízimo? Porque aí a pessoa não vai ver o que está depois da vírgula, ela simplesmente vai pegar aquela parte lá e beleza, né? E em muitos assuntos a gente não pode ser assim, né? Porque se a gente for, quando a gente olha para o contexto, para o detalhe, a gente consegue construir um entendimento. Mas às vezes quem está olhando de fora, às vezes quem está vendo sem olhar o contexto, não consegue pegar a profundidade. É por isso que a Bíblia fala que aquele que é chamado para ser sacerdote, aquele que é chamado para ser um ministro da palavra, ele tem que andar bem longe da linha, né? Se você for pegar lá, quando eles estão procurando em Atos, aqueles que iam trabalhar para a igreja, se você for pegar a instrução de Timóteo, se não me engano, ele dá uma série de requisitos. Irrepreensível, marido de uma só mulher, ele dá uma série de requisitos lá e sobe muito o sarrafo. Então, às vezes uma pessoa que está ali na igreja, está assistindo o culto, ela não está servindo o corpo de Cristo, ela está só sendo alimentada, porque ela não está no momento ainda de dar. A barra para ela, né, o requisito para ela é menor. Mas eu entendo que Deus está engrossando o caldo aqui nosso. A gente já está num nível de profundidade de conhecer a palavra, de várias matérias que a gente vem entendendo, que eu chegar para você e falar assim, bom, você está liberado, você não precisa mais dar o dízimo. Não vai causar de você pegar isso aí e falar assim, ah, beleza, então eu não vou dar mais o dízimo. Vai causar de você entender, glória a Deus, cara, que eu já sou livre de toda maldição, mas eu vou dar porque eu entendi, eu vou dar porque eu quero ser mais abençoado, eu vou dar porque eu entendo que eu sou um instrumento de Deus, através de mim as nações seriam abençoadas. Eu entendo que eu sou aquele que vai trazer emprego para um monte de gente, eu entendo que vai ser por meio de mim que Deus vai tocar as pessoas, então eu não tenho medo de falar essas coisas para vocês, porque eu sei que o caldo já está engrossando aqui já tem um tempo, né? Vocês já tem um contexto de não usar isso com pretexto, né? E se você está com vontade de fazer isso, eu te convido a assistir desde o começo todas as aulas que estão gravadas e o contexto todo vai tirar essa sua vontade de não querer dar dízimo, tá bom? Eu acho que todo mundo aqui já entendeu, né? O nosso caminhar era tão horrível, né? Porque a gente estava condenado.
Então, devolver um pouco daquilo que o Senhor nos dá é pouco pelo que Ele fez por nós, né? Então, não dá para você falar assim, eu vou abrir mão de fazer isso. Se você for para pensar, é tão pouco perto do que Ele faz por você todos os dias. Só pelo simples fato de você estar respirando hoje, já é um presente inexplicável. Não é sobre dinheiro e nem sobre quantidade de dinheiro, né? É sobre disponibilidade de coração, né? É igual a história do jovem rico. Provavelmente, se o jovem rico falasse assim, é vender tudo? Beleza, então vou indo lá vender. Provavelmente, não precisa vender não, vem para cá, pode ficar com tudo. E aí o jovem rico constrangido ia falar, não, peraí, eu vou vender mesmo assim, porque eu quero honrar você e tal. Então é sobre o coração, não é sobre o dinheiro e nem a quantidade. Antes de eu passar aqui meio que o resumo do que a gente conversou, eu listei aqui 15 chaves, só para ficar como algo resumido aqui de tudo que a gente conversou, algo para ficar mais palpável, assim, para a gente buscar a forma de tirar do potencial do coração da semente de prosperidade e realmente viver a prosperidade de maneira natural. Tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje ou sobre o que ficou para trás? Para a gente ir para esse resumo aí? Alguma coisa não ficou legal? Algum comentário? Alguma dúvida? Alguma colocação? Oi, Gu. Hum. Eu quero só falar que isso aí para mim é novo, é novidade. Eu cresci aprendendo que a gente tinha que dar o dízimo, sim, que era algo que Deus ordenou para o povo, e eu sempre tive assim comigo. O dízimo nos protege de nós mesmos, do nosso egoísmo, né, da nossa avareza, e nos faz ter um coração melhor, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, isso é claro, Ele é dono de tudo, né? Uhum. E Ele que dá a saúde para a gente trabalhar, Ele que nos dá condições, Ele que nos dá dinheiro, tudo vem dEle. Então, eu cresci com isso, batistona de sempre, que o dízimo é sagrado, é santa do Senhor, as primícias são dEle. Toda a minha vida, Gu, sempre o dinheiro que eu peguei, o primeiro dinheiro era dele. E graças a Deus, igual a Nádia falou, gente, não sobra demais, mas não falta, não falta. Deus sempre ele sustém, ele não fica devendo nada para ninguém, ele nos abençoa, ele manda dinheiro, manda providência. Eu já tenho muitas experiências disso. Então, assim, isso para mim é novo, de eu falar assim, você está livre disso aí, se você não der, não vai acontecer nada. Entendeu? A única coisa, Cê, é que você tem provado que o devorador tem sido repreendido, né? Você tem provado que não tem faltado nunca. Mas a questão não é porque você está dando dízimo. É porque Cristo morreu na cruz e escolheu te dar de presente a provisão. É claro que eu sei disso. Mas é igual você falou, é um princípio dele. E se ele pediu para a gente fazer, é para a gente obedecer. Né? Eu sei que se eu não dar o dízimo, eu não vou perder minha salvação. E não, eu sei disso. Mas ele está falando, filha, é isso que eu quero que você faça. Se você der o que eu estou te pedindo, faz prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu, se eu não vou te abençoar. Né? Então, eu acredito assim. É um pouco como salvação, você da outra vez que a gente discutiu e que a gente ficou conversando um pouco sobre isso também. Você lembra que a gente conversou um pouco sobre salvação e a gente falou que você não precisa fazer mais nada para estar salvo? Ele escolheu te salvar? Ou seja, se você viver uma vida mundana, vamos dizer assim, de novo, eu estou engrossando o caldo aqui porque a gente já tem um contexto. Você não... Tá tudo bem você viver uma vida mundana. Tá tudo bem no sentido, você é requerido a Deus de se santificar, você foi chamado para ser referência, para ser luz, mas não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez. Eu creio sim que pode se perder a salvação, chega a um ponto em que você anula
a Bíblia fala em João 1,12 que receber a Cristo é um poder. Chega um momento que você anula esse poder. Mas não é uma coisa que eu perco e ganho, porque não é sobre a minha capacidade de fazer as coisas, não é sobre a minha capacidade de andar certo, é sobre o que ele fez, é sobre confiar no que ele fez. Então, é mais ou menos essa mesma linha do que a gente discutiu aquela vez. É sobre receber o que ele fez por mim, e se eu não der o dízimo agora, beleza. Não é que eu não deva dar, não é que eu não vá dar. A gente dá, mas porque entendeu o princípio, não para ser repreendido o devorador, porque ele já repreendeu. Porque na cruz ele já trouxe, ele já levou cativa toda a maldição. O fato de ser filho já resolveu todo o problema. Vai ter consequências eu não andar em santidade? Vai. Mas o problema já está resolvido na cruz. Não é sobre mim, é sobre ele. É mais ou menos essa mesma linha do que a gente discutiu aquela vez. Entendi. Beleza? Então vamos lá para os É nossos... difícil para a gente. Claro que é, claro que é. É difícil para a gente. Eu, como eu falei para você, isso é uma aplicação do Antigo Testamento que as igrejas trazem para a realidade hoje, que nós acreditamos nisso. Eu acredito, sim, que isso é um mandamento. Eu tenho que dar o meu dízimo. Então, eu não abro mão. Mas eu não faço isso porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu faço isso porque eu amo ao Senhor Jesus. Você já ganhou. Porque eu amo a palavra, porque eu creio na palavra dele, entendeu? E eu faço com amor. Mas agora tem gente que dá, porque as pessoas esquecem que o Senhor conhece o coração da gente, a motivação do coração. Tem gente que dá o dízimo porque eu vou dar, porque senão o Senhor vai me castigar se eu não der. O Senhor não vai me abençoar. Não é assim. Exatamente. E quando o texto fala sobre isso, em 2 Coríntios 9, ele fala sobre dar liberalmente com generosidade. Então, esse cara, e com alegria, né? Então, esse cara que está dando com medo da falta, é como se ele não estivesse dando, né? Se dependesse disso para repreender o devorador, também não seria repreendido. E por que é repreendido? Porque não é sobre nós. Vou deixar de exercer o princípio por causa disso? Claro que não, porque eu quero agradar ao Senhor. A gente está falando a mesma coisa aqui, só de formas diferentes. Vamos lá, vamos para os princípios, então, as chaves para a gente acabar essa matéria. Quem que não, todo mundo pode ler aí, que tem um monte de... Eu vou dar referência e aí vocês vão anotando aí. Todo mundo pode ler? Nádia não. Aí você pode ler, Celeste pode ler, Bruna pode ler, Ive pode ler? Beleza, então vai lá. Ive, Isaías 1:19. Bruna, 2 Coríntios 9:10. Celeste, 2 Coríntios 8, de 3 a 5. Aissa, Provérbios 11, 24. Pode começar? Espera aí, só um minutinho. Então, vai lá. O primeiro princípio é querer e obedecer. A primeira chave bíblica. Vai lá, lê para mim. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Em outra versão, se quiserem e me ouvirem. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer viver uma vida próspera. Para ele, tá bom viver com pouco e não entendeu que tem que dar para abençoar, que é dele que vai fluir para outras pessoas, o cara não quer. E tem gente que quer, mas não obedece. E aí não vai ter. Então ela vai ficar só no potencial, só na semente. Então, primeira chave, querer e obedecer.
Segunda chave, Bruna, semear. Diz aí, 2 Coríntios 9, 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. E agora lê o verso 7, que é o terceiro princípio, a terceira chave, dar com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Beleza. Então foi querer obedecer, semear e dar com alegria. Quarta chave, dar voluntariamente, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. Lê-se 2 Coríntios 8, de 3 a 5. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. É um pouco do que a Nádia falou, né? De doar também o seu tempo, né? Dizimar os seus recursos, né? Eles fizeram questão nesse caso aqui, não, a gente quer abençoar, eu quero, e fizeram muito mais do que era requerido. Então, vamos dizer que o requerido era 10%. Não, eu vou dar 30%, eu quero. Né? Então, dar voluntariamente é a quarta chave. A quinta chave é generosidade, claro. Lê para mim aí, prima, Provérbios 11, 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Também 1 Timóteo 6, 9 e 10, o mesmo princípio. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a questão não é sobre ficar rico, mas é sobre ser generoso. Quinta chave, então, generosidade. Vamos para as próximas, Ive. Mateus 25, verso 21. Bruna, Gênesis capítulo 2, verso 15. Aí isso aqui já está em Provérbios 10, 4. Celeste, Efésios 6, de 1 a 3. Vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 21. A chave é fidelidade. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém. Então não espere ter muito para ser fiel, seja fiel com o que você tem hoje, como no caso da tia lá que só tinha uma vasilha de azeite. Deus sempre trabalha com o que a gente tem na mão hoje. Não espere chegar a novos recursos. Quando eu tiver um montão, aí eu vou doar um montão. Não, use o que você tem na mão hoje, que é isso que Deus vai usar para multiplicar. Sétima chave, trabalhar diligentemente. Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse cultivar, a palavra, a gente já aprendeu que ela é a palavra trabalho, né? A mesma palavra usada para o trabalho secular que as pessoas faziam, ou o trabalho no templo. Então, quando eu e você trabalhamos, a gente está adorando ao Senhor com o nosso tempo, com os dons que Ele mesmo deu, com aquilo que a gente tem facilidade de fazer. Então, a gente está adorando ao Senhor com o nosso trabalho. Provérbios 10, 4 fala o que é isso?
O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Outra versão vai dizer aquele que trabalha diligentemente, que tem atenção naquilo que faz, que trabalha com amor, com vontade, prospera. 2 Tessalonicenses 3:10, mesmo item fala: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, se você quer comer e gosta de comer, que todo crente gosta, você tem que trabalhar, meu filho. Essa é uma chave para a prosperidade. E chave número 8, honrar pai e mãe. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Se você não honrar pai e mãe, não vai correr tudo bem para você. Então, provavelmente, seus negócios não vão dar certo. Seu Qual trabalho... que é esse que eu não anotei? Efésios 6, de 1 a 3. Vamos lá, mais uma rodada. Ive, Tiago 4, verso 6. Bruna, Salmo 1, verso 3. Celeste, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Aissa, Provérbios 11, 1. Vamos lá. Chave número 9, humildade. Tiago 4, 6. 4, 6. Vamos lá. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Então, quando a gente estudou lá a matéria de cultura do reino, a gente falou que quando a gente é humilde, o pai nos exalta. O pai te coloca como o gerente. O pai te coloca como o chefe da empresa. O pai te exalta pela sua humildade. Ao passo que quando a gente tenta se exaltar, é soberba, é derrocada, né? O sal não se taca na panela. O sal é colocado. A luz não se joga, não se coloca de cima, não fica gritando, olha para mim, olha para mim. Simplesmente ela faz o que ela foi chamada para fazer. Logo, ela não vai ficar debaixo da cama. Então, faça diligentemente o que você foi chamado para fazer, com humildade. Naturalmente, o pai vai te colocar por cabeça e não por cauda. Chave número 10, paciência. Salmo 1, 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Então, gente, tem o tempo certo para colheita. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Existe um tempo de maturar, existe um tempo do seu negócio ir legal, existe um tempo dos clientes começarem a chegar, existe um tempo, né? Não é da noite para o dia, então é preciso paciência, que é a 10ª chave. Chave número 11, liberar perdão, Mateus capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então não adianta eu ir lá, dar oferta, dar o dízimo, entregar os meus recursos psicológicos, de ferramentas que o Senhor me deu para o reino, se eu ficar retendo o meu perdão para as pessoas. Simplesmente o Pai não recebe. Então, liberar perdão, chave número 11. Chave número 12, confiar no Senhor. Eu vou ler 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, eu tenho sim que estudar, que trabalhar diligentemente, mas não é isso que vai me prosperar, é o Senhor que vai me prosperar. Chave número 13, honestidade, Provérbios 11:1. O Senhor Deus detesta quem usa balança desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Então, o Senhor abomina a desonestidade, aquele que rouba, né? Aquele que retém mais do que lhe é devido, ser-lhe-á por pura perda, o outro provérbio vai dizer. Então, gente, não importa se é 1 centavo, se é 10 centavos, não é seu, não pegue, né? O que não é seu, não é seu. Chave número 14, a gente falou um pouquinho disso na semana passada. Falar corretamente. Vou ler Hebreus 10:23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Eu sei que o contexto aqui está falando de salvação, mas eu vou aproveitar esse texto para dizer, se ele fez a promessa que ele ia te suprir, se ele fez a promessa que nada ia faltar, se ele fez a promessa que o justo não ia mendigar o pão, se ele fez a promessa que ele faria muito mais abundantemente além do que aquilo que você pede ou pensa, então não fale contra isso. Peça, pense, saiba que ele vai fazer, creia que ele vai fazer e não fale diferente disso. Mantenha a confissão correta. Tá? A gente falou um pouco disso na semana passada. E para acabar, chave... Oi? Como essa chave é o quê? Falar corretamente, não falar contra o que você está crendo. Exemplo, semana passada a gente falou, eu creio que o Senhor vai me suprir, mas a hora que eu vou conversar lá com a minha amiga, eu falo, nossa, vai faltar, acho que esse mês não vai dar. Ou coisas do tipo assim, ai, nunca sobra, ai, nunca consigo viajar, ai, nunca consigo guardar dinheiro. Você está falando contra o que a palavra diz sobre você. Que a palavra diz que você teria para você e para emprestar. Então a gente precisa alinhar o nosso discurso àquilo que a gente crê. E ainda que eu não creia de todo o coração, a gente leu no final da aula passada o versículo que fala que do fruto dos seus lábios o seu coração se farta. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E os ouvidos mais próximos da sua boca são os seus mesmos. Então, se você ainda não está crendo que o Senhor vai te suprir, que você vai prosperar, que você será posta por cabeça e não por cauda, começa a declarar a palavra. Pai, obrigado porque eu sou suprida. Pai, obrigado porque eu sou a menina dos seus olhos. Pai, obrigado porque nada me falta. Pai, obrigado porque eu tenho muito mais do que eu preciso. Começa a declarar, ainda que em fé, aquilo, e isso vai fartar o seu coração e fé vai chegar. Então, vai falando certo, não fala errado. Não fala nem de brincadeira que vai faltar. A gente comentou semana passada sobre a mania que o brasileiro tem de fazer piada com ser pobre, né? Ah, porque no nosso país é assim, né? O rico é assim, mas eu que sou pobre, né? A gente acha graça de remendar o chinelo havaiana com clips para não comprar outro que a gente é pobre, né? Então isso não está alinhado com a palavra. E eu mostrei para vocês um Instagram de crente que ele perguntou lá, se a sua vida financeira fosse um filme, qual que é o nome do filme? Daí a galera fala lá, Titanic, Missão Impossível, né? Fazendo palhaçada com isso, mas isso não é a vontade do Senhor, né? O nome do nosso filme deveria ser, sei lá, um nome tipo muito mais do que precisava, né? Eu já sou um milionário. Muito além, né? Milionário, não sei o quê, né? Enfim, a gente precisa falar alinhado com o que a gente crê. Se eu creio que eu sou o melhor de Deus, se eu creio que o Pai vai me suprir em tudo, eu não posso ficar jogando palavras ao vento diferentes disso. E não só para finanças, né, gente? Para cura, para graça, para qualquer coisa. Isso a gente aprendeu na primeira matéria, que era fé, né? Fé tem uma voz. Marcos 11 vai falar, crê com o coração e confessa com a boca. A palavra libera a fé que está no nosso coração. Então não faz sentido
eu crer de uma forma e falar diferente, porque não pode jorrar fonte diferente do que o que tem por dentro da fonte, né? Se a gente tem um coração de fé, a gente precisa falar aquilo que está dentro do coração. Parece que a pessoa... Eu vi um Reels essa semana e a pessoa parece que ela assistiu a sua aula, né? Porque ela fala que assim, que a conta bancária dela tem 11 milhões, não sei quantos mil e não sei quantos centavos lá. Aperte o 1. Aí eu falei, ó, esse aí já tá profetizando na vida dele que ele vai se dar bem, né? É isso. Mas não adianta só profetizar sem se mover também, sim. Né? Não, mas pelo menos não tá falando que... Não fala igual nós, brasileiros, que fala assim, se você quer uma coisa para chorar, vai olhar meu saldo bancário, está no vermelho. Né, gente? Sempre tem essas brincadeiras assim. É mais legal você falar que seu saldo está em 11 milhões e não sei quantos mil, né? Sem dúvida. E por último, chave número 15, não resistir ao seu chefe, para você que tem chefe. Para você que não tem chefe, o seu chefe é seu cliente, tá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, se você estiver aí falando mal do seu chefe pelas costas, o pai não pode te colocar no lugar dele. Você precisa se submeter. Amém? Então, vamos lá. Para você que está anotando aí, não anotou todos. Querer e obedecer é o primeiro. Semear é o segundo. Dar com alegria é o terceiro. Dar voluntariamente é o quarto. Generosidade é o quinto. Fidelidade é o sexto. Trabalhar diligentemente é o sétimo. Honrar pai e mãe é o oitavo. Ser humilde é o nono. Ser paciente é o décimo. Liberar perdão é o 11º. Confiar no Senhor é o 12º. Ser honesto e idôneo é o 13º. Falar corretamente é o 14º. E não resistir à autoridade ou ao seu chefe é o 15º. Aí esse eu não marquei o... Romanos 13, 1 e 2. Então você aí que está ouvindo essa aula, que entendeu que a prosperidade está dentro de você, que existe um potencial, um dunamis de Deus, um poder maravilhoso para que você prospere, e isso não é para você, é para os outros, e ainda não está desfrutando disso, ainda está fazendo financiamento, ainda está vendendo almoço para comprar janta, eu desafio você a pegar essas chaves bíblicas aqui, meditar nelas e fazer um compromisso de viver elas, e pacientemente aguardar, porque aquele que fez a promessa é fiel e a lei da semeadura não falha. Aquele que planta vai colher. Amém? Diz aí, Nádia. O que é dunamis? Dunamis é uma palavra que representa poder, da qual veio depois a ser a palavra do dinamite. Então, quando fala do poder dunamis de Deus, é um poder que pode gerar uma explosão. É errado dizer que a palavra gerou a palavra dinamite, porque dinamite veio bem depois, mas é a mesma raiz da palavra que foi usada para dinamite, é a mesma raiz da palavra dunamis, que está falando do poder de Deus, um poder explosivo. A terceira vez que eu ouço isso numa semana e eu nunca tinha escutado essa palavra. Louco, né? Nunca tinha escutado. Então... O poder de Deus, poder dunamis de Deus para fazer coisas estrondosas, maravilhosas, grandiosas.